Eu trabalhava lá em Nova York já há 2 anos. Então, era um dia normal, um dia de setembro, bonito, lindo, maravilhoso, céu azul, e eu estava lá na primeira torre a ser atingida, né? Estava no 25º andar, foi às 8h40. Olha, foi uma pancada muito forte. O prédio balançou de um lado para o outro. Eu, na hora, eu tive a nítida impressão de que o prédio ia cair naquele momento, sabe? Porque ele fez um balanço, fez um jogo de um lado para o outro muito forte. E eu, no momento, eu achei que ia cair. Eu não achei que fosse, assim, segurar por muito tempo. Porque eu tinha noção de que eu estava no 25º andar de um prédio que tinha 107 andares. E para ele, no 25º, fazer o balanço que ele fez, tinha que ter sido, como realmente foi, uma pancada muito forte. Sabe? Na hora, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava trabalhando e quando o avião bateu, eu trabalhava bem na janela. Bateu, sacudiu, né, balançou, deu todo aquele jogo, e eu olhei na janela e vi que começou a cair muito vidro, muito pedaço de vidro, pedaço de metal, algumas partes pegando fogo. Na minha empresa trabalhavam muitas pessoas que estavam no World Trade Center quando teve o atentado de 93. E o atentado aquela vez foi uma bomba, né, um caminhão-bomba, né, na garagem. Então, todo mundo que estava na minha volta ali teve a impressão de que era outro atentado à bomba. Ninguém pensou em avião. Quando eu estou descendo a escada de emergência, eu recebo uma ligação de um cliente meu e diz: Larry, onde é que tu está? Eu digo: pô, eu estou na escada. Tu tá bem? Eu digo: não, estou bem. O que aconteceu? Estamos aqui sem saber, estamos evacuando do prédio, aqui está todo mundo saindo, calmamente, sem problema nenhum. Ele disse: não, fica tranquilo, foi um aviãozinho que bateu lá em cima. Não foi bomba, não foi atentado, foi só um aviãozinho, um acidente. Tá bom, continuamos descendo. Não vi o segundo avião, porque eu estava no meio da escada de emergência, né? Quando eu chego no térreo do World Trade Center, ele estava praticamente destruído, cara. Praticamente demolido. Sabe aquelas coisas que tu vê em filmes, assim, que o teto, aquela parte de gesso do teto, está completamente desmanchada e tu vê a fiação, os ferros, tudo em cima, tudo solto assim. Eu digo: poxa, aí eu não entendi mais nada, porque eu sabia que o negócio tinha sido lá em cima, porque eu vi as coisas caindo pela janela. Eu olho, o térreo está destruído e os bombeiros que vinham subindo vinham me dizendo que tinha muita água e muita fumaça. Eu digo: eu não consegui entender o que tinha acontecido. A polícia nos fez sair pelo lado sul da ilha. Quando eu estava saindo do prédio, um policial disse para eu proteger a cabeça, porque estava caindo ainda muita coisa do prédio. Eu digo: poxa, mas aí que eu não entendi mesmo. Por quê? Porque eu estava numa torre, saí por entre as duas torres, pela saída na porta da outra torre. Como é que podia estar caindo alguma coisa na outra torre se a pancada foi na minha? Aí eu olhei para cima, as duas torres estavam pegando fogo. No próprio dia, as experiências que eu tive foram assim marcantes, de passar, por exemplo, eu caminhei toda praticamente a ilha de Manhattan naquele dia. Quando eu passei pelo Chinatown, estavam aqueles chineses que não sabiam nem falar inglês me oferecendo suco, me oferecendo sanduíche, me oferecendo coisas, porque viam que eu estava com aquela sujeira daquela fuligem que ficou, viram que eu estava no prédio, pelo menos próximo do prédio, né? Então, houve uma mudança na solidariedade. No dia, eu tive assim um misto de emoções que foi um negócio interessante. Porque eu estava lendo uma matéria estava vendo um programa da CNN aqui, e eles entrevistaram um psicólogo, um especialista em pessoas que passam por algum trauma, algum choque. E ele colocou uma sequência que ele que viu em várias das pessoas, onde as pessoas, no primeiro momento, demonstravam uma euforia por estarem vivas. No segundo momento, uma perplexão,
que na tradução do inglês seria, no que ele colocou no dia, seria como a ficha caiu. A pessoa ficava meio, sabe, puxa, agora que eu estou me dando conta do que aconteceu. Um terceiro momento, ele começava a entrar numa tristeza grande por relembrar das pessoas que conhecia que haviam morrido. E num quarto momento, era um momento de raiva contra as pessoas que tinham feito aquilo. E eu, na realidade, eu passei por todas essas etapas nos dias seguintes, nos momentos seguintes ao atentado. Eu passei exatamente por todas essas etapas. Quando eu cheguei em casa, que eu só fui chegar em casa às 6 da tarde no dia do atentado, eu fui falar com meus filhos que moram em Porto Alegre, eu não tinha conseguido falar com eles ainda. Então eu fiquei alegre. Naquele momento chegou um amigo meu, onde os amigos em comuns que a gente tinha, brasileiros, trouxeram ele lá para casa porque a mulher dele trabalhava no meu prédio e ele não tinha notícias até às 6h30. Porque ela faleceu, ela trabalhava na Kentor, que ficava acima, no andar acima da linha do avião, onde o avião bateu, e ninguém sobreviveu. Então, o cara estava completamente desesperado e eu completamente feliz. Sabe, aquilo foi uma coisa, assim, muito, que me marcou muito, me deixou muito, até triste, até depressivo, porque era um contraste. Eu morava exatamente na frente do World Trade Center, só que do outro lado do rio, no estado de New Jersey, porque ali já é outro estado, né? E o meu prédio era na beira da água, inclusive tinha marina e tudo, era na beira do rio. E para eu ir para casa, eu só tinha duas opções. Ou eu ia pelo ferry, que era o barco, ou eu ia de trem. O trem eu tinha que pegar dentro do World Trade Center, então eu não podia pegar. A única opção que eu tinha para ir para casa era tentar pegar o barco, tentar pegar a barca. Então, quando eu saí em direção ao sul, me afastei do World Trade Center. Caminhei 20 minutos, 15 minutos. Aí eu digo, pô, eu vou tentar pegar o barco para ir para casa. Voltei para o lado do World Trade Center, ao lado, um prédio ao lado dele, que é o World Financial Center, que até hoje funciona. Tem uma marina, tem um lugar onde pega o barco. Então eu estava ali tentando, até fui proibido de continuar a caminhar por uma policial que me disse que a guarda costeira havia fechado o serviço de barcas. Então eu cheguei ali naquele lugar, eu disse, puxa, como é que eu vou fazer para ir para casa agora? E fiquei ali pensando. 3, 4, 5 minutos depois que a policial não deixou eu ir mais adiante, eu só ouvi aquele barulho. Eu estava a 1,5 quarteirão do World Trade Center, quando ele despencou. Sabe? Então, é que se ele caiu sobre si mesmo, né? Porque se ele tivesse caído uma inclinação para o meu lado, onde eu estava, eu não teria a mínima chance de estar vivo hoje. Né? Os dois piores momentos de todo o atentado foi o momento que eu estava bem próximo do World Trade Center quando caiu a torre. Que se tivesse caído na minha direção, eu não teria sobrevivido. Foi o momento que me deu mais medo. E o momento que me deu mais tristeza foi esse momento quando eu cheguei em casa e estava esse amigo tentando obter notícias da mulher dele. Sabe, então foram os dois momentos que eu te diria que foram os mais marcantes de todo o episódio, para mim, do World Trade Center.